Olá, bom dia! Nós somos a Sara, o Pedro e o Rafita e estamos aqui no aeroporto da cidade do Porto, no norte de Portugal. Onde vamos explicar o que é um Emotional Support Animal, o porquê do Rafita ter este estatuto e qual o treino que ele teve para poder viajar connosco dentro da cabine do avião. E antes de irmos para o vídeo, deixa já aí o teu like! Mas afinal, o que é um animal de apoio emocional? Um ESAN é um animal de companhia que um médico ou médicos determinaram que mesmo traz benefícios para uma pessoa com problemas de saúde no fórum psiquiátrico. O mais normal é usar-se cães, mas também existem gatos ou outros animais com este estatuto. Para ser prescrito um animal de apoio emocional, a pessoa tem de ter problemas de saúde verificados e o mesmo tem de oferecer benefícios para a pessoa. O animal não precisa de ter um treino específico para se tornar um animal de apoio emocional, mas isso obviamente não significa que o nosso cão não necessite de ser treinado e socializado para as mais diversas situações do dia a dia. Mas afinal, porquê que estamos a fazer este vídeo? Na viagem que fizemos para Nova Iorque com o Rafita, como viajou na cabine de avião ao nosso lado, tivemos largas dezenas de mensagens privadas e comentários em grupos de Facebook a quererem saber como é que tínhamos feito para ele poder viajar ao nosso lado. A verdade é que este vídeo é o vídeo que mais dúvidas nos suscitou fazer se fazíamos realmente ou não. Afinal de contas, isto é um assunto íntimo e pessoal e embora nós adoremos partilhar todas as nossas aventuras e viagens com vocês, ficámos um bocadinho mais reticentes em falar de assuntos tão sérios e privados como este. A nossa ideia com o nosso canal é passar apenas mensagens positivas e focar apenas no lado bom da vida, porque para desgraça já nos chegam os telejornais e não precisamos de mais pessoas a falar delas. Mas também achamos que não seria justo para com vocês não darmos alguma explicação sobre este assunto e como é que o Rafita nos acompanha sempre em todas as nossas viagens. Já agora, se quer acompanhar mais viagens, subscreve aí o canal e ativa o sininho das notificações. Mas afinal, porquê que o Rafita tem o estatuto de cão de apoio emocional? É que há cerca de 2 anos atrás foi-me diagnosticado um pequenito problema cardíaco, uma síncope vasovagal de gatilho emocional. Caramba, ganda palavrão para dizer que eu, assim mais ou menos, não é? Bem, já está a dizer as neiras. Eu vou-vos explicar o que realmente se passa. Que o Pedro tem o dom de brincar tudo que é mesmo sério. É típico dele. Mas é que acontece que já tivemos alguns episódios um bocadinho mais complicados, inclusive a ter que chamar a ambulância e ser hospitalizado. E também já aconteceu nós estarmos a fazermos vídeos, filmarmos para vos mostrar e acontecer vários episódios. Por exemplo, quando fizemos a travessia de Canárias para Forteventura, nós até falámos que ele tinha ficado um bocadinho indisposto, é que na verdade ele teve uma crise e teve 2 horas em convulsões e sem conseguir articular uma palavra. Foi um bocadinho difícil. E eu mais recentemente, quando estávamos a chegar nos caminhos de Santiago, mesmo na chegada, ele teve mais uma crise e começou a vomitar e tudo que é normal neste tipo de situações. Nesta altura, aí sim, o Rafa provou-nos mais uma vez, deu-nos o alerta que como o Pedro não estava bem. Bem pessoal, peço desculpa, nós não conseguimos filmar a viagem no barco, foi uma viagem um bocadinho complicada porque o Pedro ficou mal disposto, sentiu-se mal e então não tivemos a oportunidade de fazer qualquer tipo de filmagem. Eu pedi, mas ela quase que me batia. Pronto, ele ainda pediu, mas eu não estava com muita disposição para isso. Mas eu vomitei-me todo, tipo meio desmaiado, pronto, fiz figuras tristes. Mas no meu caso, 2 minutitos de ter entrado no barco, eu já
estava completamente fora. O Rafita esteve muito bem, fui vê-lo ao carro mais do que uma vez e ele estava super calmo, estava bem. Sim, eu realmente estou sempre com parvoíces em relação a assuntos sérios. Como a Sara estava a dizer, a Sara começou a detectar que o Rafita, antes de uns minutos de eu ter uma crise, começava a ter um comportamento que notava-se que ele estava a perceber que alguma coisa não estava bem comigo. Além disso, durante os episódios da crise, quando ele tem acesso a mim, quando ele está junto, ele adota uma postura de colar-se ao meu corpo, especialmente aqui do lado esquerdo do pescoço. Eu não sei bem como é que é de explicar isto, mas acho que a melhor forma de descrever é que a respiração dele ajuda a tranquilizar-me, a acalmar-me, e com isso eu começo a conseguir outra vez voltar a falar. Bem, depois disso a Sara insistiu que mencionássemos numa das consultas e a partir daí começou-se a desencadear todo o processo dele passar a ser um cão de apoio emocional. E agora, vamos apanhar o comboio e depois vão ser do Porto. Pois é, pessoal, para a preparação da viagem para os Estados Unidos, como era a primeira vez do Rafita na cabine de um avião e uma viagem de tantas horas, pedimos ajuda ao pedimos ajuda ao nosso amigo Luca Conde e a sua fantástica equipa da DTC Social, uma associação que se dedica a treinar cães de ajuda social, e eles traçaram um mega plano de treino para o Rafa, mas a Inês e a Rita vão já explicar melhor qual foi o trabalho pretenderam e que fizeram com o Rafita. Então, nós para ajudarmos o Pedro com o Rafa, aqui na DTC, planeamos as coisas por forma a trabalharmos 3 grandes pilares. Esses vão ser, essencialmente, o quê? O andar à trail de forma mais consistente, mais próximo e sem andar tão longe do Pedro. A parte da socialização, com alguns barulhos e com a agitação de andar no meio de transporte coletivo, como é o caso dos aviões. E também promover o trabalho de relaxamento, uma vez que, sendo o Rafa um border collie, com algum historial de trabalho de habilidades, acaba por ter muita agitação. E é nisso que nós vamos focar a curto prazo. Para isto dividimos o trabalho aqui na DTC em algumas etapas, sendo que a primeira é uma etapa de preparação, consiste em preparar algum material específico que vamos utilizar, como o tapete onde ele vai estar deitado no avião, o colete que ele vai levar na viagem com a identificação. Iniciamos um trabalho de nariz terapêutico para ajudar o Rafa com algum trabalho de relaxamento e algumas rotinas de relaxamento pré-viagem. Continuámos um trabalho de andar à trela que ele já tinha, mas um bocadinho mais junto para facilitar o Pedro em alguns momentos da viagem. Depois disto estar iniciado, vamos passar para um trabalho de generalização que vai consistir em fazer isto, mas num contexto mais real, tal como algumas viagens de metro, algumas distrações possam ser pessoas estranhas, comida, interação com outro tipo de objetos, e algum trabalho desplanado com o tapete, portanto, transportar o tapete para alguns contextos do dia-a-dia e ver então como é que isto está a correr. Viajar com os nossos cães de suporte emocional. Para onde é que nós conseguimos viajar com ele na cabine do avião sem ser no porão? Isso é algo pelo que nós conseguimos saber até agora. Só voos que têm origem ou destino os Estados Unidos é que os Esan conseguem viajar junto connosco na cabine. Nos voos dentro da Europa, o Rafa até agora teve sempre de viajar dentro de uma crate, uma caixa de transporte para cães, no porão do avião. E nem todas as companhias na Europa permitem viajar com cães de suporte emocional, nem todas as companhias permitem viajar com cães, a não ser que fossem os cães guia. É isso, temos de reger-nos por uma data de regrazinhas, não é algo simples. Agora temos este estatuto, podemos fazer o que nos dá na real gana. Não. Até o momento a nossa experiência com viagens com o Rafa como Esan foram
com a TAP dentro da Europa e agora com a United para os Estados Unidos. Ambas foram super positivas pela sua simpatia e profissionalismo do departamento médico de ambas companhias. Mas é de salientar que este processo é bastante moroso e complicado e é preciso apresentar várias declarações. Não é assim muito simples. Não. Pois é, maltinha, e assim terminamos mais um dia, agora aqui no centro do Porto, na Rotunda da Boa Vista, num parquezinho, para daqui um bocadinho tirarmos umas bolas ao Rafa, afinal ele merece, não é? Se gostaram do vídeo, deixem o vosso comentário. O Pedro não bate bem da Simónia. Não concordo. Este vídeo é sobre o Rafita e a ajuda dele, por isso ponham no comentário hashtag o Rafael Santo. Ok, realmente é melhor o comentário, o Rafita merece. Maltinha, beijinhos, Abraço e lambidelas do Rafita. Tchau, vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!